bem-vindo a este documentário Itapeva, a capital dos minérios, onde nós vamos apresentar algumas características, vamos falar um pouquinho sobre como que é a mineração, vamos falar um pouco também sobre a Escola de Minas, da nossa ETEC, ou Dr. Demétrio de Azevedo Júnior. Nós vamos estar com alguns alunos apresentando algumas partes desse documentário. Também teremos alguns relatos de alunos, ex-alunos, na verdade, que estudaram nas primeiras turmas, que vão estar compartilhando algumas experiências profissionais, né? Todas as técnicas que foram aplicadas nesses trabalhos. Temos também a professora lá de Ourinhos, da Unesp, que vem falar um pouquinho sobre o arenito para a gente. Então, este documentário é uma compilação de vários fatos, várias histórias, vários registros, vários dados. Nós fomos reunindo ao longo desse documentário. E agora a gente deixa vocês com o professor Guaraci para vocês estarem aprendendo um pouquinho o que é a mineração. Meu nome é Guaraci, eu sou engenheiro de Minas, formei pela Universidade Federal de Ouro Preto e também sou ex-aluno aqui da Escola Técnica de Itapeva. O trabalho da mineração, um trabalho, na verdade, que acompanha a humanidade e a nossa cidade, desde os idos lá de 1940 e até antes, tem uma tradição aí na área de mineração. As primeiras notícias de mineração que nós temos aqui na nossa cidade, inclusive a gente encontra aí vestígios disso ainda hoje, é a fabricação de cal, né? Como a região tem muito calcário, então o calcário é a matéria-prima para a fabricação de cal, tá bom? Além da cal, o calcário serve também para cimento, serve também para fazer corretivo agrícola e alguns outros produtos aí, né? Atualmente é usado também como agregado, que a gente fala que é essas britas de construção civil. Além do calcário, nossa região também tem bastante rocha, uma rocha metamórfica chamada filito. Essas rochas, elas são muito usadas na indústria cerâmica, é usado também como plastificante aí na construção civil e também na indústria de alimentos, né, para compor ração, por exemplo, aí dos animais. Nós temos ainda água mineral na região, nós temos quartzitos, né, que são rochas aí que são usadas também para várias finalidades, para fazer silicone, para fazer ferro-silício. Nós temos alguns granitos e entre outras rochas que nós temos aí como riqueza do nosso subsolo. Nós temos também um minério que se chama talco, né? Talco é um minério bastante usado na indústria, usado para fazer cerâmicas, tintas, cosméticos. Esse talco que a gente usa aí como cosmético vem desse minério chamado talco. Tem algumas amostras aqui, inclusive, né? É um minério também que tem bastante aqui na região nossa, ok? Aqui na região de Itapeva, em Bom Sucesso de Itaré também temos uma grande porção de um grande volume de calcário de alto cálcio. Ele é rico em cálcio e baixo magnésio. Também se faz corretivo agrícola, que se denomina calcário calcítico, também é usado na fabricação de cimento. Essa é uma dolomita, muito comum na nossa região aqui de Itapeva e Bom Sucesso de Itararé. Esse veio de dolomita, ele pega em Itapeva, Bom Sucesso, Castro, Paraná. Uma dolomita de baixo teor de ferro, ela é usada tanto para fazer corretivo de solo, quanto usado na indústria, na dolomita industrial para fazer cristais, mais para fazer tinta também é usada a dolomita. Na produção de cristais, a dolomita tem que ter um baixo teor de ferro, que também essa dolomita se encontra também na nossa região. É uma dolomita de 31 de cálcio por 21 de magnésio. É o máximo de cálcio e magnésio que essa composta nessa dolomita da nossa região. Aqui eu estou apresentando uma rocha que, com o passar do tempo, foi preservado um fóssil nela aqui, ó. Se você consegue jogar. Mostra pra gente o dedo. Aqui, ó. A prata. Essa rocha é um granito usado para construção civil. Isso se trata de um quartzito
Uma rocha muito encontrada na região de Itapeva, entre Itararé, temos ali Paranapanema, temos também as empresas aqui em Itapeva, conhecidas como Votorantim, nós temos a Maringá e nós temos também a Fronteira. Esse aqui se trata de um tipo roxo, mas nós temos tipo branco e outras cores. É uma pedra utilizada muito na área de construção. No caso, para brita e essas coisas aradas também. Cromatólicos são as rochas mais antigas do mundo, né? E aqui a gente tem um exemplar dessa rocha, que é de uma mina que tem aqui em Itapeva, na região ali da Nova Campina, e esse exemplar é bem bonito porque ele mostra com bastante clareza, né, as feições desses cromatólicos, que são essas figuras aqui que você observa, tipo conchas que elas vão crescendo. Elas têm datação aí de cerca de perto de 1 bilhão de anos, né? O que comprova que a nossa região no passado ela já foi mar, tá bom? E as formações calcárias nossas têm a ver com isso aí. Então isso aí é um exemplo de uma riqueza que nós temos aqui na região, tá? Então, aqui na região a gente está, né, na borda leste da Bacia do Paraná, né? E na verdade a gente tem uma frente, né, erosiva bem importante que marca o Devoniano, e como está na borda, né, ela está mais alçada, né, as camadas estão mais inclinadas, então a gente vai, a erosão vai trazendo, né, para a superfície, deixando, né, aflorar na superfície as rochas da base da Bacia do Paraná, né. Como os arenitos são muito resistentes, eles resistem na paisagem. E as rochas do pré-cambriano, como xisto, como granitos, né, elas são mais moles, vamos dizer assim, né, mais erodíveis, né, a erodibilidade é maior. Então, os rios vão escavando, né, e favorecem que ressalte na paisagem esse grande paredão, né, sustentado principalmente pelas rochas existentes areníticas. A gente consegue determinar qual que é a velocidade de recuo dessa escarpa com algumas técnicas como datação por cosmogênico, né? A gente consegue ver qual que é a taxa de recuo da escarpa em direção ao continente, né? Então, os arenitos eles têm um papel fundamental, né, na configuração da paisagem e no geopatrimônio, nessas feições, né, que são um patrimônio natural para os municípios, né, da região. Por quê? Porque eles têm um valor científico muito importante, porque ajudam a contar a história, né, geológica do Brasil, né, história geológica da América, da placa sul-americana, né, mas também ajuda a contar a história da paisagem, né? Então, com isso, você pode trabalhar esse turismo de forma muito ampla e rica. A biodiversidade, ela dialoga e está interconectada com a geodiversidade, né? Então, as rochas, elas influenciam na vida ali, né, do lugar, e a vida também, né? A flora, a fauna também está conectada diretamente com as rochas, os tipos de rocha. Então, é importante a gente entender, né, essas conexões, essas interconexões, para que a gente possa valorizar, né, na verdade, esses serviços, né, ecossistêmicos que a gente tem, né, numa região. Então, a região aqui de Itapeva é maravilhosa, né, do ponto de vista, porque tá bem próximo, né, da borda da bacia. Você começa já a pegar o pré-cambriano, que é uma outra história, né? É uma história de colisão de placas, né, de encontros e formando cinturão Ribeira, que participou da formação do Gondwana, né? Para depois, né, formar o megacontinente, mas que também tem essa outra história da bacia, de uma grande bacia sedimentar, né, fanerozoica, e que está ainda, ela não está estática, ela não está parada, né, ela está sendo lentamente, né, sendo erodida, a borda dela, né, esse contato dela com as rochas
mais antigas, né? E com isso vai dando essas feições, principalmente por conta da diferença de resistências que a gente tem das rochas dessa região, né? Então, a litologia, que às vezes a gente, é rocha, né? Às vezes a pessoa não associa como as rochas influenciam, né, no que você enxerga no relevo, que você enxerga na paisagem, como que elas têm uma interdependência, né, e conexão com os outros aspectos. A gente tem uma formação que é a seção tipo, né, foi descrita pela primeira vez na região de Itararé, por isso que a gente dá o nome, né, foi dado o nome de Itararé, que é o Grupo Itararé. São sedimentos, são arenitos, né, e outros diamictitos, outras rochas que trazem no seu conjunto um ambiente glacial, né? Então, na região que a gente visitou, por exemplo, de Itaporanga, né, ali a gente vê feições lindíssimas, né, e a escarpa recuando, né, e evoluindo a partir da dissolução da água, formando grutas, né, feições kársticas associadas a esses arenitos de ambiente glacial, né? Quando a gente vai vindo em direção a Itapeva, mais a sul, né, a gente passa a pegar arenitos com outros que se formaram em outros ambientes. Um processo de centenas de milhões de anos para ser escavado esse cinturão de montanhas, né, que nós chamamos cinturão Ribeira, e temos outros nomes também, né, que é uma sequência de cinturões, e que isso, o que a gente vê hoje, né, os movimentos de massa fazendo com que a escarpa recue, imagine que esses mesmos processos também participaram do desgaste, né, do rebaixamento do relevo para ir diminuindo, né, atenuando essa grande cadeia de montanha e ela ficando, né, se transformando em um planalto, né? E então, quando a gente olha a paisagem, a gente vê um arquivo, né, com restos, com fotografias, né, de histórias passadas. Então, é isso que a gente da geomorfologia, né, da geologia, a gente trabalha. Mas, no geral, a atividade tem assim um número relevante de empregos, né, regional, gera bastante receita também, tá? Toda atividade de mineração, ela é obrigada a pagar uma taxa que chama CEFEM, né? Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. E essa CEFEM, 65% do valor arrecadado volta para o município, né? Então, assim, além de ICMS e outros impostos que pode estar sendo gerado na atividade, tem essa CEFEM também que volta para o município de origem, né, onde é feita a extração. Nós temos, no ano de 2022, por exemplo, quais são os principais minérios extraídos aqui na cidade de Itapeva, tá bom? Então, calcário, quartzito, filito, areia, quartzo e argila. E o que gerou de receita para o município essas substâncias? Uma arrecadação na ordem aí de R$1.219.000, né, no ano de 2022. Bom, isso aqui é uma taxa só devido à extração, fora outros impostos que tem na cadeia do setor aí. Bom, então aqui nós temos os principais minérios e as suas respectivas arrecadações no ano de 2022, totalizando esse valor que eu falei. Então, pessoal, aqui nós temos, na verdade, né, a distribuição do emprego formal na cidade ligado aí a produtos minerais, né? Então, nesse segmento aqui, a gente tem 1,8% da população empregada no setor. E, rodando a tela um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tem 0,5%, totalizando cerca de 2,3% da população economicamente ativa no setor. Se a gente vir aqui para o salário médio, volta de R$ 2.300, R$ 2.400 no setor de mineração. Bom, um pouquinho acima da média aí do emprego como um todo. Mineração faz 20 anos que eu venho atuando dentro da área de mineração. E nesses 20 anos eu aprendi muita coisa, assim, eu cresci muito profissionalmente. Comecei como mecânico de manutenção industrial, após um longo tempo como mecânico,
fui chamado para desenvolver a parte de administrativa, daí como gerente de mineração. Hoje atuo na área como gerente de mineração, no processo de operacional de mineração, desde a parte de desenvolvimento de lavra, britagem e o processo de industrialização. Então vamos lá. A mineração, pessoal, como qualquer atividade, ela causa impacto, né? Quando a gente fala em impacto, na verdade, tem várias maneiras de medir o impacto, né? De você quantificar o impacto na natureza. Mas se a gente for pegar, por exemplo, quando você faz um loteamento, a área do loteamento é relativamente grande perto das minerações em geral. A mineração ela é uma atividade assim bastante pontual, né? Em geral ela é de pequena escala, ocupa alguns poucos hectares, de 3, 4, 5 a 10, depende da atividade, né? Na média, vamos dizer assim, e os impactos são muito localizados. Né? E o que se pode fazer para mitigar os impactos, na verdade? É você ter equipamentos bem calibrados, que emitam pouco poluente, que não tenham vazamentos, né? Então, assim, apesar de se causar um impacto, né? A gente está falando da questão ambiental, mas tem também a questão social, né? É claro que dependendo do tamanho do empreendimento, o impacto vai ser proporcional aí ao tamanho do empreendimento. Mas os impactos são geralmente localizados, precisa fazer desmatamento, né? Precisa fazer retirada do solo para você acessar o minério que está no subsolo. Tem risco de contaminação da água, né? Se você, por exemplo, tem equipamentos vazando óleo ou descarta incorretamente os resíduos de óleo, principalmente, de manutenção mecânica, você vai estar contaminando. Mas se a gente for pensar também, né, no dia a dia das nossas casas, a gente faz isso em grande escala e no efeito formiguinha, porque você lava um prato com óleo e isso aí vai aí, né, para o esgoto, né, e nem todo mundo tem o tratamento do esgoto. Então, quer dizer, é importante que se tenha esse cuidado de você minimizar esses impactos, né? E é por isso que a atividade, inclusive, precisa ser licenciada por órgãos ambientais, tá bom? Onde você tem um plano lá que você sinaliza que impactos você vai causar, se vai ter ou não supressão da vegetação, né? O que você vai fazer com os resíduos que se geram na atividade, e isso é o que é o método que você tem para minimizar o impacto e garantir que a atividade exista. A sociedade aceita bem a atividade, né? Então a gente não tem grandes conflitos sociais da população com a mineração, né? Pelo contrário, a mineração é sempre bem-vinda, as pessoas recebem bem a mineração, né? Salvo casos isolados, tá bom? Mas assim, no geral, não tem assim grandes conflitos aí entre sociedade e mineração de grande repercussão. Pode ter um ou outro caso isolado, né? Porque sempre que você tem uma atividade, você está entrando em terras que podem não ser suas, né? E aí você entra ou em forma de um acordo ou de forma judicial. E quando é de forma judicial, vai ter aí algum conflito, mas que previsível de se resolver pelas vias judiciais, tá bom? Uma vez que o subsolo é da União. Os rejeitos. É característico da atividade, você ter os materiais estéril, então toda mineração, na verdade, né, você não tem só o filé mignon, você tem o minério que interessa. Normalmente esse minério ele está numa certa profundidade, então ele tem um capeamento, que são as rochas estéreis, que precisam ser realocadas, né, retiradas e guardadas das proximidades, isso da lavra. E quando o material entra no beneficiamento, que é o tratamento que a gente chama, dependendo do caso do minério, você pode estar realmente tendo rejeitos de processo que a gente chama. Só para te dar um exemplo, quando você tem uma mineração de ouro, o teor de ouro aí de minas boas, vamos falar que seja 30, 40 gramas de ouro por tonelada. Ou seja, de uma tonelada que você tirou de minério, você tira 40 gramas. Praticamente a tonelada toda vai ser descartada, né? Ou guardada ali para uso futuro. Então, essa questão de rejeitos e estéreo é uma característica, tá bom? Algumas vezes você consegue dar finalidade para esse rejeito e para esse estéreo, mas dependendo, a quantidade realmente é muito grande e não tem outra coisa a fazer senão você deixar em forma de montanhas ali nas proximidades. Tá bom? Só para te dar um exemplo, quando você está fazendo um metrô lá em São Paulo, para onde que vai aquele material que você está escavando?
né? Isso é um caso real. Tem uma antiga mina ali na região de Santo André, se não me engano, que recebeu esses rejeitos de um trecho do metrô lá. Quer dizer, o buraco que era antigo acabou sendo aterrado novamente para servir aí a disposição aí desse material retirado dos túneis do metrô, né? Então sempre é possível você estar tendo aí essas alternativas de uso. Quando você tem um grande buraco de mineração, tem várias maneiras de você pensar, né? Mas hoje, por exemplo, com questão de escassez de água, você acaba tendo grandes reservatórios. É o que está acontecendo em Curitiba, por exemplo. Essa última grande seca que teve lá, né? Eles se socorreram em grandes cavas antigas que tinham água e acabou servindo a população. Então, tudo é jeito de analisar, de olhar e de tirar proveito, né? Porque você tem um buraco ali, naturalmente você vai encher da água, e essa água, que é produto cada vez mais raro, talvez seja tão valiosa quanto o próprio minério, se não mais, né? Bom, a nossa escola, ela funciona desde o ano de 1970, né? Ela foi pleiteada aí pelas empresas da região na época, principalmente Maringá e Votorantim, para estar trazendo aqui uma escola de Minas e Metalurgia para a região, e desde então ela funciona com esses dois cursos e atualmente conta com mais de 12 cursos, tá bom? Além de mineração e metalurgia. A mineração, como ela funciona? Você falando um pouquinho do nosso curso, né, e já falando um roteiro da mineração, a primeira parte da mineração aí, empresarial, vamos dizer assim, é você fazer a pesquisa mineral, quer dizer, onde eu encontro alguns minérios. Então, existem técnicas e procedimentos para você fazer a busca pelos minérios, que a gente chama de pesquisa mineral. Uma vez encontrado o minério, você precisa fazer a retirada dele, ou a lavra, ou ainda a extração. Então, esse é o segundo passo da mineração. E, uma vez tirado, você precisa fazer o tratamento ou processamento dessa matéria-prima, né, desse minério. E aí que entram os equipamentos para você diminuir tamanho, classificar por tamanho, por espécies. Então, esses seriam aí os três principais passos da atividade de mineração: a pesquisa, a extração e o beneficiamento do minério. E aqui na escola, o nosso curso, na verdade, ele é bem voltado para isso, né? A gente tem um primeiro módulo dos cursos noturnos, que são modulares, voltado para a pesquisa, o segundo voltado para a extração e o último módulo voltado para o tratamento de minérios, tá bom? Que é a preparação do minério para o uso. Processo de produção de mineração. Primeiro a gente entra com a parte de desenvolvimento de lavra, né, que é a parte de perfurações e detonações. Segunda etapa é o transporte até a britagem. Todo esse material é passado por um britador primário, um britador secundário, e aí, no nosso caso, que a gente faz calcário agrícola, aí entra no moinho de martelo, que vai dar o acabamento final no produto. Aí passando pela moinha já é o produto final. Isso aqui é uma coroa diamantada para tirar testemunho da rocha. Aqui eu estou com um testemunho, ele está partidinho assim, que ele vai ser quebrado. É uma amostra, uma filmagem do interior da Terra que é tirada de uma máquina para saber qual mineral está lá dentro. Aí ele varia de tamanho. Tem testemunhos que são feitos a 1 metro de profundidade, 2 metros, e vão aumentando gradativamente assim. Gustavo, a gente está então querendo conhecer um pouquinho dos equipamentos, né, que vocês estão se utilizando, né, desde quando chega o material de uma jazida nova. Mostrar um pouquinho para a gente, né, o que que envolve o trabalho de laboratório para vocês. Certo. Bom dia, boa tarde, a gente boa tarde. O laboratório, a gente costuma dizer que é o coração da empresa. Na parte de mineração é o coração da empresa. Porque se a gente não dá o aval que pode usar aquele material, a gente vai enviar para o cliente um material de péssima qualidade. Entende? Então, desde a jazida, que a gente faz a sondagem, que é o estudo do corpo mineralógico, pega as amostras, manda para análise, a gente queima, perde hidrometria, umidade, tudo que precisa, que envolve tantas normas que a gente necessita, até chegar no consumidor é um caminho muito longo. A gente faz a sondagem,
faz a coleta, traz para cá, faz a separação das amostras, manda para o laboratório químico, faz os testes físicos que a gente consegue fazer aqui, porque hoje, como a gente é uma mineradora, a gente comporta uma produção alta, só que mesmo assim a gente é com uma média produtora. A gente não é uma grande produtora, entende? Então a gente consegue fazer as coisas básicas aqui. Tanto a química, a gente tem que mandar algumas atividades químicas para fora. Tá? A gente faz o controle químico, controle físico, o que a gente necessita. Hoje em dia no mercado a gente atende o mercado cerâmico, que é de pisos, a gente atende ração animal, que a gente usa um agregado para fazer volume na ração animal, que é o filito branco, a gente utiliza, fabrica lá. Material in natura nosso, o que é o principal carro-chefe da mineração de Itapeva hoje em dia, é o filito. A gente tem o filito branco, o creme e o cinza. O branco e o creme é relacionado à fabricação, que é o beneficiamento, a gente envia para a ração animal e envia para alguns segregados. O filito cinza, por exemplo, ele é só para a construção civil. A gente faz um trabalho nele, todo o beneficiamento. Ele entra como o F-Kaolin e sai como um silicado de alumínio hidratado. Porque tem até moagem, tem exposição ao calor. Então, o material ele entra com uma função e sai com um corpo totalmente diferente. Mas não envolve nada de químico. Porque eu já falei, a gente mexe com a parte de ração animal, então não pode envolver nada de químico. Não tem nenhuma contaminação, é um material inerte. Sim. Inerte. Aí a gente atende ração animal, que é a parte de ração, e o mercado de construção civil, essa parte de fábrica. Agora, na jazida a gente manda para, por exemplo, uma empresa, a NGK, que é aquela vela do carro, sabe? Já viu aquela vela do carro, a NGK? A gente atende essa empresa, com material cinza nosso. A gente está lá em casa, estudando e vendo, a gente nunca imagina que uma terrinha vai estar numa vela de carro, né? A cerâmica que faz a vela? A cerâmica que faz a vela, ela é proveniente ao filito preto. O filito cinza que a gente tem, entende? Então, a gente tem vários mercados na parte de cerâmica também. Merda de cerâmica de piso, a gente faz um material, por exemplo, isso aqui pretinho aqui, esse material é a queima, proveniente da mufla, vira isso daqui. Vira o piso que a gente tem em casa, há um material interno do piso, se você quebrar, é preto, amarelo, azul, qualquer coloração. Mas por fora ele é aquela coloração que passa o esmalte, passa o esmalte, passa o engobe, que deixa tudo bonitinho. Sim. Mas por trás de tudo isso, a gente vê várias colorações. Então, a gente sem estudar, a gente fica, uau, como faz isso? Depois que você estuda, você fica maravilhado. Sim. Então, a gente atende a fábrica, a cerâmica e a gente, como eu falei, a parte química a gente não faz aqui. A gente só faz a parte física. No cerâmico, por exemplo, a gente usa a mufla. A mufla a gente coleta material na fábrica, na jazida, moe ele, faz um trabalho de formulação, porque a gente não trabalha só com um tipo de material na cerâmica. Cerâmica a gente pode misturar o creme, o cinza, o vermelho, o rosa, o azul, mas que a gente chega numa qualidade que a gente deseja, tanto de coloração, quanto na fundência e refratariedade. O que seria isso? Quanto mais fundente o material para a parte de cerâmica, mais o piso é resistente. Mais resistente. E quanto mais refratário, menor é a resistência dele. Entende? Para o cerâmico, o mercado cerâmico hoje em dia, quanto maior a fundência e maior a resistência, melhor. Mas tem alguns pisos ainda que não ligam muito para isso, que são os mais antigos, que é aquela chapa de piso enorme, por exemplo, que é o grès, que chamam. É uma outra modalidade de piso. Mas a gente consegue entender tudo aqui. A parte física. Então a gente coleta a amostra na fábrica, faz a queima, coleta os laudos, coleta os números, identifica se o material é bom ou não. Essa é a parte de cerâmica. Moeu, usou muito periquito, esse aqui que a gente tem um rotor ali dentro, com várias bolinhas. Deixa eu até pegar aqui. Utiliza isso aqui, são 2 rotores. A gente tem o corpo moedor, que chama, né? Que são as molinhas de cerâmica. Moe, porque ele vai girando. Ele gira por 10 minutos, a gente faz a moagem e o material sai desse tamanho para esse tamanho. Então a gente consegue, quanto mais fino, melhor para a gente pegar todas as informações necessárias do material. Entendeu? Essa é a parte do cerâmico. Certo. Agora a parte da fábrica, a gente faz amostragens por
A cada hora a gente faz uma amostragem. Como eu disse para você, a gente atende o mercado com 3 tipos de materiais, que é o branco, o cinza e o creme, né? Então, aqui a amostragem, a fábrica ela tem o seu sistema de produção, que entra o material bruto, ele é moído no moinho de mandíbulas, passa por secagem, passa por moagem, passa por um aero separador que chama que separa a partícula grossa da poeira, da partícula fina, moe mais um pouco, aí a gente joga no ensacado. Ensaca, bag de 1.500 kg e manda para o cliente. Então o processo é bem longo, que resumido parece uma coisa mais fácil do mundo. Mas se a gente subir no setor fabril, é enorme. É um processo muito grande. Então esse é o creme, então, o filtro creme que a gente utiliza, o filtro cinza que vai para a construção civil e o filtro branco, que vai para a ração animal. O filtro branco é o caulim? O F-Caulin. É o F-Caulin. F-Caulin. Esse aqui é o F-Caulin branco, o F-Caulin creme e o F-Caulin cinza. Todos são Caulin. Só que o trabalhar, sabe, o processar o material, aí que a gente direciona o material para que caminho ele vai. Entende? E aí entra também a parte química. Certo. A parte química da ração animal é totalmente diferente da parte química da construção civil. Porque a gente tem alguns materiais, por exemplo, ferro, como fala? Mercúrio, que não pode conter na ração animal. Agora, na parte de ligamil, na parte de construção civil, a gente pode usar esses materiais. Entende? Por isso que o cinza, hoje em dia, a gente não consegue encaixar na ração animal, porque ele tem mercúrio, tem cádmio, tem chumbo, um teor muito alto, porque ele é um material proveniente de grafitoso, grafite, alto ferro. Então a gente não consegue utilizar. Mas o laboratório em si, aqui a gente consegue atender o cerâmico, consegue atender a ração animal, construção civil, produção de tijolo ecológico. Entende? Porque a gente também tem areia, a gente produz com areia proveniente do arenito. A gente detona arenito, moe ele, lava, retira toda a sílica, toda a caulinita, na verdade. E aí essa caulinita ela se transforma em um barro, que a gente estoca esse barro, deixa decantando nas caixas de decantação, entende? E depois a gente retira esse barro e manda para as empresas de tijolo ecológico. Entende? Então a gente atende tijolo ecológico, ração animal, construção civil, cerâmica. A mineração hoje em dia, ela, dependendo do material que ela tiver, ela atende qualquer coisa. Se a gente bobear, daqui a pouco a gente tem material que trabalha aqui que vai para consumo humano. Entende? É incrível, porque quanto mais o tempo vai passando, mais os estudos vão sendo avançados, e daqui a pouco o filtro cinza, por exemplo, está misturado com, sei lá, feijão, uma coisa, não sei o que. É louco, mas a gente pensar muito fechado, a gente não acredita. Mas ver o tanto que o setor de mineração cresceu nesses últimos anos, não é nada de se duvidar. Então, o laboratório é isso. A gente liberando material, vai para todo canto do Brasil, todo canto do mundo, e vai certinho, certo? Legal. Vou mostrar um pouco dos equipamentos nossos aqui no laboratório. Essa é a nossa mufla. A mufla ela é responsável por transformar o mineral, a terrinha que a gente conhece, por essa bolacha aqui, ó. Essa bolachinha. Essa bolacha. O que acontece dentro da mufla? Dentro da mufla, a gente tem várias resistências e pisos cerâmicos, que são esses daqui. Eles são responsáveis por sustentar a nossa telha da parte do cerâmico. E o que acontece? A gente forma as bolachinhas, faz a nossa formulação na parte do cerâmico e joga aqui dentro para queimar. A nossa mufla atualmente ela chega a 1760 graus, o máximo dela. Mas o cerâmico, por exemplo, a gente atende em 1182 graus, que a gente já consegue fazer a fusão do material. Porque todo mineral tem o seu ponto de fusão. Então, ele entra um mineral inerte, um mineral in natura, e ele sai, a bolachinha já fundida, o seu ponto de fusão já bateu e ela já misturou todos os minerais para atingir a coloração que a gente quer. Aí que a gente vê a retração, a gente vê a fundência e a gente vê a absorção de água, que é os pontos críticos que é necessário na cerâmica. Tudo que envolve a cerâmica a gente consegue fazer a queima nesse amigão aqui, que consegue pegar todas as informações que a gente precisa com esse equipamento. Certo?
Aqui a gente tem a nossa balança. É uma balança analítica de 4 kg, que a gente faz a pesagem aqui, faz a formulação em teor de laboratório, né? Testes no tamanho do laboratório a gente precisa. A gente testa tudo que precisa aqui, manda para a produção. Se aqui deu bom, a produção também vai dar boa. A gente sempre testa a produção também, faz todo o comparativo, mas onde começa o processo, na verdade, é aqui, nas pequenininhas aqui. Faz a pesagem, faz a dosagem, faz a formulação e entrega para a produção, e é só correr para o abraço e entregar para o cliente. Tá? Aqui a gente tem uma mesa vibratória, que a gente faz especificação e caracterização de granometria. A gente tem vários tipos, vários tamanhos de granometria, de espessura de peneiras, né? Existe desde, essa aqui é a malha 18, mesh 18 que chamam, que ela é fina. Aí tem essa aqui mais grossa, a outra bem mais grossa, e nós tem uma que é quase 1 polegada, que é bem mais espaçosa. O que seria esse teste? Esse teste atualmente a gente usa para a produção de areia. A gente faz a secagem de areia no forninho, faz a secagem de areia. Hoje a gente não tem estufa, então a gente se adequou ao forno eletrônico, faz a secagem de areia e joga 100 gramas numa torre de peneira que a gente faz. São várias peneiras aqui, são 7 peneiras diferentes, de granometria diferente. Liga a mesa vibratória, ela vai por 10 minutos balançando, vibrando, e o que passou nas peneiras, a gente vai retirando por malha e vai colocando nos laudos. Deu uma areia média, deu uma areia grossa, uma areia fina. Como que a gente determina isso? É com esse equipamento que a gente sabe se a areia é grossa ou se a areia é fina. É com isso que a gente usa. E as peneiras, que são muito importantes também. Então o que a gente utiliza para fazer a caracterização física na parte de granometria do nosso material. Tá? Essa daqui é outra responsável também na parte do cerâmico. Parece um macaco hidráulico, né? E na realidade é. Só que a gente usa isso aqui como uma prensa hidráulica. Como a gente não tem a mais atual, que ela é eletrônica, a gente coloca dentro de um barquinho, ela vai e prensa sozinho. Aqui a gente prensa com a mão. Prensa com coloca o corpinho de minério aí dentro de um outro corpo de ferro. O material que entra como pó, aqui está até sujinho, entra como pó, coloca aqui dentro, preenche até a boca, a quantidade, o peso que a gente necessita, fecha aqui, coloca aqui dentro, fecha a parte de soltar a pressão da prensa, vai bombeando até dar a quantidade de quilo que a gente quer. A cerâmica, para a gente fazer uma queima bem feita e os gases óxidos saírem do cerâmico, a gente está usando 350 kg de pressão. 350 kg de pressão que ela dá na bolachinha, e o material que era poroso, ele vai virar um material bem firme. Não vai ser quase inquebrável, mas ele já consegue atender a nossa necessidade para os óxidos não sair e a gente conseguir fazer uma queima bem feita, que é usada na mufla daí. Tá? Queria que seja isso. É importante. A coisa mais importante que tem, né? O meu diploma e meu histórico escolar. Tana. Tana era outro livro também que não podia faltar na área dele. Ele deve estar perdido em algum canto aqui. Mas era um livro que os professores faziam a gente estudar. Estudar. Tá aqui. Dana. Esses dois livros aqui, na nossa época, praticamente a gente tinha que comer.
o Dana é tão importante para a gente? Porque o Dana é um livro que traz todos os minerais com as características. Não tem foto, a maioria é só, mas traz características básicas de todos os minerais. E basicamente a gente tinha que saber o Dana meio de cor salteado. Uau. Porque o mineral é diferenciado por cor, brilho, peso, densidade. E isso tudo traz o Dana atrás. Principalmente o Zacarias. Ele pegava bastante no pé da gente para a gente saber isso. Que entra na área de mineralogia. Básico para o técnico de pesquisa. Que a lupa, ela não tem uma grande resolução, mas já é importante. E o cadinho também para fazer alguma análise rápida, assim, utilizando algum reagente para alguns minerais ou para separação do ouro, que é muito utilizado nos laboratórios também. Esse aqui é de época de Rondônia também. Isso é uma bússola simples, né? Mas a bússola tradicional mesmo é aquela bússola grande, né? E ela usa um microscópio petrográfico para fazer as análises do percentual de cada elemento que eles estavam pesquisando. E tirava as amostras assim, ó. Uau! Então daí dentro de cada sedimento corrente, o que ela fizesse análise, ela iria separando os materiais que tinham. E essa coleção aqui eu ganhei dela. Ela fazia as análises e coletava, como era visto na areia, né, no sedimento corrente, e daí ela coletava por amostragem para saber a quantidade de casterita que tinha naquele volume de pesquisa. Consegue visualizar. Esse brilho que tem no meio é o ouro. Não, possivelmente é uma mistura. O ouro é só o amarelinho. É pouca coisa, mas tem. O brilho maior pode ser de minério de ferro. O Minas, se eu não me engano, na primeira implantação dele, se eu não me engano, foi na Bom Jesus, e depois da Bom Jesus que levaram lá para a área lá para cima, né, construíram a área do Minas. Aí foi lá que eu estudei. Eu entrei no Minas, acho que em 81, terminei o curso em 84. Naquela época, o curso técnico eram 4 anos. O primeiro ano, que era o que eles falavam que era o básico, você poderia fazer em qualquer escola de segundo grau. Daí, a partir do segundo ano, que entrava na parte técnica. Daí entravam as matérias específicas, né? Geologia, mineração, topografia, máquinas e aparelhos. Em 84 eu terminei. Em março eu fui para Rondônia, estagiar. Fiquei em Rondônia até dezembro. Na época se exigia um período de 360 horas de estágio. Eu fiz 1.400 e poucas horas. E eu passei por todas as áreas dentro da empresa. Eu só não passei pela área de labra, mas dentro da área de pesquisa, eu fiz pesquisa com equipamento pesado, que era a Rabidril, que é aquela de perfuratriz. Eu fiz pesquisa de ficar acampado. Eu fiquei 45 dias acampado no meio da floresta amazônica, fazendo sedimento corrente, amostragem de solo. E depois eu voltei para a área de mineração e fui trabalhar na área de pesquisa, de concentração dos materiais de pesquisa, que era a Casa Ibaté, onde fazia a concentração para fazer as análises. Daí fiquei lá, daí depois fiquei um período no laboratório, daí terminou meu estágio. Daí eu voltei. Sem pretensão de me contratar, mas daí eu já estava 1 ano lá, 19, 20 anos de idade. Eu vou ficar mais 2 anos em Rondônia e tal, família aqui, pais, filhos, irmãos, né? Daí eu voltei. Nesse período tem um amigo que foi comigo para Rondônia, nós fomos de ônibus, 56 horas de viagem. O município, se não me engano, é Ouro Preto do Oeste, mas é uma área de mineração imensa. A maioria dos municípios do Brasil não tinha a população que tinha a mineração na época. Tinha 6.000 pessoas morando dentro da área de mineração. Tinha escolas de primeiro e segundo grau, tinha hospital, em 2 locais tinha hospital, tinha correio, aeroporto, no meio da floresta amazônica. Tanto é que
bobear seria jacaré, era fácil de identificar, onça, não tem área de mineração. Um amigo que trabalhou comigo lá em Rondônia foi para uma empresa no Paraná. Me indicou e eu fui para o Paraná. Aí lá eu fiquei 6 anos e pouco no Paraná. Daí que aconteceu o lance de uma amiga que eu conheci em Rondônia me indicar para uma empresa do Amazonas. Daí eu fui para trabalhar, que é a empresa lá, Paranapanema, do grupo Paranapanema, que é forte em Rondônia, no Amazonas, na exploração de casterita. E aqui em Ribeirão Branco a gente pesquisou casterita, eu fiquei 1 ano pesquisando casterita. Daí a mesma empresa me mandou para Minas Gerais para pesquisar a grafita. Eu fiquei lá em Minas Gerais uns 4, 5 meses. Daí voltei. Daí quando terminou os trabalhos aqui, que eu acho que foi mais ou menos agosto, setembro, terminou os trabalhos aqui, que me ofereceram para ir para o Amazonas, daí eu já me neguei também, não quis ir de novo, voltar para a região norte. Foi época boa de estudos, tenho recordações boas dos professores, Zacarias. Ele é um dos professores que eu lembro que a gente reclamava, professor, mas não dá tempo de estudar. Como que a gente vai estudar isso, aquilo? E ele só falava, o que você faz da meia-noite às 6? E isso nós levamos muito a sério. Muitas vezes a gente passa a noite estudando. Eu acho que o curso de mineração que a gente fez, eu acho que o curso de geologia deve estar mais fraco, porque era muito intenso. Chegou um período que a gente tinha aulas de manhã, tinha educação física à tarde e tinha aula à noite. Então era puxado. Mas isso valeu porque o técnico de mineração de Itapeva era querido por muitas empresas, em todos os lugares. Tinha 2 escolas de mineração que eram muito requisitadas. Era o de Itapeva e de Ouro Preto. Porque saiu muito profissional. Então por causa disso, é qualidade de ensino. Qualidade de ensino tem, né? Não dá para desmerecer a escola de Minas. Realmente, né? A gente chegava a conversar com o geólogo de igual para igual. Não dava para diferenciar o geólogo ou o técnico. Era muito de igual para igual. E os técnicos de mineração aqui que saíram daqui eram muito requisitados. Tanto é que nessa empresa que eu fui para Rondônia, na leva da turma de 80 e que se formou em 84, nós fomos em 7. É que teve esse caso meu, uma colega lá de Rondônia me indicar, fui para trabalhar em Ribeirão Branco, daí o geólogo já quis me levar para o Rio Grande do Sul. É mérito meu? Mas é tudo graças à escola. Eu fui de avião. Tive sorte, fui de avião. Foi 1 hora e pouco de viagem. Para quem foi de carro e barco, porque daí eles saíram da área de mineração, foi até Porto Velho, entrou num barco, entrou no Rio Madeira e subiu o Rio Machado. 3 dias de barco. E foi nesse período, nessa área que eu fiquei acampado, para você ter ideia, daí, para chegar nesse local. Era uma cidadezinha, acho que era Tabajara, se não me engano, era um município. E o local que eu fui pesquisar era 14 de abril. Da beira do rio até o setor onde a gente ia começar a pesquisa foi 16 quilômetros linha reta. Ou seja, abrimos uma picada e fomos para essa área. Daí dentro dessa área, daí era aberto linhas paralelas, transversais e tal. E nessas áreas que eram feitas pesquisas. Daí de pontos em pontos era feita a amostra de solo. E quando havia rios, eram feitos sedimentos correntes nessa área, coletado material, feita concentração e mandado para o laboratório para análise. Nós entramos a 16 quilômetros mato adentro, carregando todo o equipamento nosso. Às vezes dava 2, 3 viagens. A primeira vez que eu fui, quando eu cheguei no acampamento, a hora que eu larguei minha mochila carregada de traia, parece que eu saí flutuando, assim, 16 quilômetros. Desce e passa rio, sobe morro. No meio da floresta, um cara recém, não tinha prática nenhuma. Foi um martírio, mas valeu a pena. O pessoal chegava, abria uma clareira, um lugar menos denso, principalmente por causa do risco de queda de árvores,
construía uns barracos cobertos com lona e as redes eram armadas. Ou seja, esses 45 dias e todos os técnicos que ficavam acampados dormindo em rede. Tem rede com mosqueteiros, principalmente por causa do risco da malária. Não tinha cerca, não tinha nada. Tinha o material de proteção, era espingarda, isso, aquilo. Mas nunca teve nenhum incidente assim, de onça atacar um funcionário ou atacar alguém. Não, nunca teve. E daí no grupo eram técnicos, geólogos, cozinheiro, enfermeiro e daí os peões. No meu grupo, se eu não me engano, 2 pessoas que ficavam nesse acampamento, mas a maioria dos técnicos que trabalham com pesquisa, principalmente nessa época, eles ficavam 3 meses direto acampados. Acampado de 3 em 3 meses. Ele ficava 3 meses acampado, voltava para a área de mineração, ficava uns 10 dias descansando e voltava de novo para acampar. Então tinha os técnicos que passavam a vida toda acampado. Inclusive o Ney, que mora aqui, a vida inteira dele foi vida de acampamento. Eu tive essa sorte porque eu fiz o estágio, eu comecei o estágio, eu trabalhei com a pesquisa com equipamento pesado, que era a Rabibril. Eles me mandaram para uma pesquisa de campo, fiquei 45 dias no mato, eles me chamaram para trabalhar numa área de concentração de amostra para análise. Então eu tive essa sorte, eu passei pela área de pesquisa da mineração lá, por todos os setores, de campo, laboratório, então eu tive essa sorte. Mas teve colegas que fizeram estágio lá, ficaram só acampados. Passaram o ano todo lá só acampado. Puxado. Não, e daí você convive com bicho, onça, esse tipo de coisa, é normal. Estágio, mineração, 1985, mineração Jacundá em Rondônia, ainda na época da datilografia, de março a dezembro de 85. Companhia Estanífera do Brasil, que é a CESBRA, o relatório tinha que ser feito nos padrões, acho que é a ABNT, se não me engano, toda a história, tal, por onde eu passei, o que eu fiz lá, as áreas que eu pesquisei, que eu trabalhei pesquisando, as sondagens do laboratório e tal. Aqui é o dos fluxogramas, tem os anexos. Os anexos também do estágio, onde foi feito o estágio, trabalhar, que foi feito. E as fotos, as fotos onde eu trabalhei, com o que eu fiz. Daí alguns equipamentos com que eu trabalhei, com dados de equipamentos, eu olhei alguns relatórios de trabalho. Aqui já é a área da exploração, da mineração mesmo. E aqui é isso. 85, um ano de história de técnico mineração, Valdecir de Camargo.